Bom, as eleições acabaram, o Lula foi eleito, e agora? Pois é. Esse é o tipo da pergunta que já foi feita no passado com um outro governante. Vamos inverter o quadro? Eu tenho reparado que algumas pessoas começaram a postar hoje que estão de luto pelo Brasil porque o candidato Jair Bolsonaro, seu candidato, não foi eleito. E agora elas estão de luto. Bom, Isaías, no capítulo 6, também estava de luto, e você conhece bem essa história. Então, o que eu vou fazer aqui não é necessariamente te dizer algo novo, mas te lembrar algo muito importante da nossa fé, que precisa ser trazido à memória para que haja esperança, como disse Jeremias no capítulo 3 de Lamentações. O problema é que eu tenho notado que algumas pessoas realmente depositaram a sua esperança no lugar errado. Isaías também estava com a sua fé habitando no lugar errado. Deus o chamou para a casa dele, ainda que Isaías não soubesse disso, entristecido, porque o seu rei do coração havia morrido. Tanto é que Isaías começa o capítulo 6 dizendo que ele entrou no santuário no ano da morte do rei Uzias. Uzias tinha sido um rei emblemático. Ele havia fortalecido Israel, havia consolidado o seu reinado e era amigo de Isaías. Quando Isaías entra de luto no templo, diz o próprio profeta que ele enxergou o Senhor sentado no alto e sublime trono. Isso significa que Deus estava se revelando a Isaías como aquele que governa sobre todas as coisas. Uma curiosidade, a depender da Bíblia e da versão que você tem, é notar que a palavra que Isaías usa ali para Senhor, que está sentado no alto e sublime trono, não é a palavra para o Deus da aliança, Yahvé, mas Adonai, o Deus que governa sobre todas as coisas. De modo que o que Deus estava dizendo para Isaías é que, apesar de Isaías estar buscando orientação, consolo, segurança e, acima de tudo, esperança no rei Uzias e no seu reinado próspero e seguro, Deus, na verdade, era o rei sobre toda a terra. Meus irmãos, eu não sei de que posição você vem, mas uma coisa é certa: se você está de luto pelo Brasil, meu apelo é: pare. Você não precisa ficar de luto pelo Brasil se você souber quem é que está sentado no alto e sublime trono, governando todas as coisas, fazendo a sua vontade, inclusive colocando o atual governante, o recém-eleito futuro governante do nosso país. Nós não ficamos de luto porque, muito embora a gente tenha nossas perdas aqui nesta terra e nesta história, governa soberano no seu alto e sublime trono o Senhor. Nós sabemos disso e eu não quero aqui te informar de algo que você não saiba, mas te relembrar que nós não precisamos nos entristecer ao ponto do luto neste caso, ou ao menos fazer com que esse luto passe mais rapidamente, enxugando dos nossos olhos as lágrimas, na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Nossas esperanças não podem estar na ascensão ao trono terreno de qualquer homem. Governadores ímpios e piedosos se sentaram no trono do rei de Israel. Mas em nenhum momento Israel pôde descansar de fato, porque ou o rei bom falecia ou o rei mau assumia. Ou o rei bom mudava de ideia, ou o rei mau se convertia. Havia de tudo. Mas acima de tudo, acima de todas as coisas, se a gente pudesse dizer, o trono de Israel chegou a ser usurpado, dominado, destruído, tomado, e Deus continuou assentado no seu trono. O problema é que às vezes a gente quer que se assente no trono terreno um rei conforme as outras nações ou do nosso gosto. Meus irmãos, quando Israel pediu isso e foi atendida, Deus lhes deu Saul.
Eu não acredito que nós tivéssemos no pleito qualquer homem que fosse ou pudesse receber o título de o homem segundo o coração de Deus. Mas parece que a igreja evangélica pensou o contrário. Mas para você que está vendo esse vídeo, eu quero te dizer que você não precisa ficar de luto. Faça como Isaías, que está dando o seu próprio exemplo, e corrija o lugar da sua habitação de fé e faça com que ela habite no Senhor. Essa primeira palavra que nós precisamos ouvir hoje, pós-eleições. Descanse no governo soberano de Deus. Isso não quer dizer que a gente deva ficar de mãos atadas, isso não quer dizer que a gente não possa, de certa forma, se entristecer e até se indignar com o resultado que tivemos. Mas toda a nossa indignação e tristeza é sempre abrandada pelo fato de que Deus governa soberano. Descanse nesse governo de verdade, acalme o seu coração, busque o mesmo consolo que consolou o profeta Isaías. Entre no templo, enxergue Deus governando, veja que as abas da sua veste enchem não só o templo, mas toda a terra. Não há nada que aconteça no mundo e na história que não esteja em absoluta conformidade com a vontade de Deus. Lutamos, votamos, fizemos o que precisava ser feito. Agora nós vamos seguir a vida. Nós vamos enxugar as lágrimas, mudar a nossa feição e lutar pelo próximo dia. O nosso Redentor vive e é por isso que nós podemos enfrentar o amanhã. Deus abençoe e até a próxima.